Nessa segunda aula, vou te ensinar como utilizar alguns dos atalhos básicos aqui no Excel. Para começar, você pode selecionar alguma célula aleatória na sua planilha e se você apertar Ctrl para baixo, você vai acessar a última célula dessa sua tabela. Por exemplo, se você tiver 28 linhas, que é o meu caso aqui, ele vai viajar para a última. Se você apertar Ctrl e para cima, ele vai para a primeira, ou seja, ele vai para os extremos. Isso também pode ser utilizado para as colunas. No caso, se eu aperto Ctrl e a seta para o lado, ele vai para a última coluna dos meus dados. E o que acontece se eu apertar novamente esse atalho quando eu já estou no limite da minha tabela de dados? Você aperta Ctrl, vai para o lado, é como se você fosse para o limite do Excel. Para voltar para a célula inicial, você aperta Ctrl, para a esquerda novamente, você vai chegar na última coluna da sua tabela. Apertando novamente, você vai para o começo. Esse conjunto de atalhos fica mais interessante ainda quando você começa a utilizar o Shift junto. Por quê? Quando você aperta Ctrl Shift para o lado, você seleciona todas as suas células a partir daquela primeira até o extremo da sua planilha. Você pode fazer isso tanto com linha, você pode fazer Ctrl Shift para baixo para selecionar toda a sua coluna, Ctrl Shift para o lado, você estende aquela sua seleção para a lateral, além de pegar todas aquelas linhas daquela coluna, você também vai pegar todas as colunas que você vai ter na sua base de dados e todas as linhas automaticamente. Uma maneira mais fácil de você selecionar todos os seus dados é apertando Ctrl T, ou seja, é como se eu selecionasse tudo que eu tenho de dados aqui nesse intervalo. Outro atalho que pode te ajudar bastante no seu dia a dia é o Ctrl U. O que ele faz? Ele vai abrir essa aba aqui que é de localizar e substituir. Primeiro vamos aprender a utilizar apenas a aba de localizar. Digamos que você quer encontrar alguma informação específica na sua planilha. Pode ser alguma coisa que você já sabe que está lá, ou para verificar se tem algo parecido na sua planilha. Digamos que eu quero encontrar aqui um carro do ano 2002, então eu digito aqui no localizar e vou em localizar próximo. Ele vai procurar essa informação e a primeira correspondência que ele tiver, ele vai selecionar. No caso, eu achei o primeiro 2002 aqui, se eu apertar novamente, eu posso verificar que há mais um 2002. Vamos ver se eu encontro mais uma. Não. Então, o que ele faz? Ele retorna para a primeira. Você pode ficar apertando várias vezes, tanto com o mouse ou através do Enter, que ele vai ficar viajando entre essas duas células. Agora, digamos que eu quero substituir, ou seja, digamos que por algum erro de digitação, todos os carros que são 2002, na verdade, são 2010. Então, no caso aqui, eu venho e coloco 2010, onde está escrito substituir por. Quando eu fizer isso, eu posso clicar em substituir, ele vai substituir apenas esse primeiro valor que está selecionado. Se eu clicar aqui em substituir tudo, ele vai fazer o quê? Todas as células que tiverem o 2002 serão substituídas por 2010. O Excel vai apresentar essa mensagem quando estiver pronto. Você aperta Enter e já está feita a alteração na sua planilha. Outra maneira de você encontrar os seus dados na sua planilha é digitando no localizar e substituir, qual que é o valor que você deseja encontrar. Então você clica em localizar tudo. Aqui, em vez de ele selecionar uma por uma as células que você está procurando, ele vai e te mostra onde que está aquela informação que você procurou. Desde a pasta, ou seja, qual que é o arquivo. No meu caso, como o nome da minha planilha é pasta 1, ele vai estar salvo como pasta 1. A planilha, ou seja, a aba, aqui embaixo, qual que é o nome dessa minha célula. Isso é algo que eu vou explicar um pouco mais para frente. Porém, já adiantando, é como se eu alterasse desse A16 aqui, por exemplo, para um nome específico apenas para essa forma ou para um conjunto de formas. Aqui em célula, ele vai mostrar onde que está o meu valor, no meu caso. No A16, eu tenho um 2010 e o valor 2010. Caso eu tivesse alguma fórmula presente, ele ia mostrar aqui também. Agora mais alguns atalhos rápidos que você pode utilizar na sua planilha. Se você apertar Ctrl e B, ele vai fazer com que a sua planilha seja salva. Caso você já tenha salvado ela em algum lugar, como é o meu caso, ele vai salvar e não vai aparecer nenhuma mensagem. Mas caso você não tenha salvo ainda a sua planilha e você apertar Ctrl B, ele vai aparecer essa mensagem, que você também pode fazer manualmente. Você vem aqui em Arquivo, Salvar como, ele vai pedir onde você quer que seus dados sejam salvos, ou seja, onde que sua planilha vai estar localizada no seu computador. No meu caso, eu já salvei a minha planilha e não preciso fazer isso agora. Também tem um atalho Ctrl Z, que ele desfaz a última coisa que você fez. No meu caso, eu tinha alterado 2002 para 2010. Ele desfez isso, porém, caso eu aperte essa tecla e pense, não, realmente eu quero que a informação que esteja na minha célula é o 2010, aperto Ctrl e Y. Ou seja, a última coisa que eu desfiz, ele vai refazer.